Domingo de verão, por toda a Europa os sinos tocam, chamando homens, mulheres e crianças para a igreja. Domingo, o dia do Senhor, um dia de descanso. Um mundo de crenças firmes, as ordens pré-estabelecidas não são amplamente questionadas. Pai à frente da família, o monarca é o chefe da nação, Deus no seu céu. Domingo depois da igreja era um dia de prazeres tranquilos. Pelos parques europeus, a aristocracia exibe suas carruagens, roupas luxuosas e seus colares de pérolas deslumbrantes. O progresso material havia chegado rapidamente nas décadas pacíficas antes de 1914. Era um mundo de novidades em conflito com os modos já estabelecidos: telefones, automóveis e motocicletas, luzes elétricas e trens elétricos, submarinos e dirigíveis, um mundo fervilhando de novas tecnologias e poder. Mas, sob os sorrisos e o aparente relaxamento, era um mundo de tensões. A velha ordem, com sua economia baseada na terra e sua sociedade baseada na posse de terras, entra em conflito com a nova ordem da indústria e das cidades fervilhantes. A indústria desenraizou as populações, a expandido inacreditavelmente, enriquecendo e empobrecendo. Milhões de pessoas se mudam do campo para as grandes cidades em busca de uma oportunidade nas grandes indústrias. Com o som do riacho ao longe, ouço o tambor, constantemente tocando. Nos impérios germânicos espalhados pelo coração da Europa, a classe do antigo se junta ao novo. Sob a liderança do rei da Prússia, o Kaiser Guilherme I, e de Bismarck, o chanceler de ferro, a Alemanha emergiu como uma nação e como uma potência mundial. Em 1871, os 39 estados separados, após séculos de discórdia, finalmente se uniram. Os reis da Saxonia e da Baviera, os príncipes, duques e os habitantes de Brunswick, Baden, Hanover, Mecklenburg, Ottenberg, Oldenburg, todos prestaram lealdade ao rei da Prússia, o Kaiser Guilherme I. Essa unificação cumpriu um desejo profundo nos corações alemães, deu-lhes um senso de destino. Até mesmo, a liderança da Prússia era melhor que uma existência insignificante. E com a unidade, veio um extraordinário aumento de energia para a expansão. Em 1871, havia 41 milhões de alemães. Em 1913, havia quase 68 milhões.
mais da metade deles viviam em vilas e cidades, mas não foi apenas uma expansão populacional. As bases econômicas do século XIX eram o aço e o carvão. A Alemanha tinha feito grandes progressos com a produção de aço, multiplicada por 12 em 30 anos, a produção de carvão multiplicada por quase 5 em 30 anos. Produtos manufaturados para exportações, multiplicadas por 3, exportações de produtos químicos, multiplicadas por 3, exportações de máquinas, multiplicadas por 5. Em 30 anos, a participação da Alemanha no comércio mundial havia aumentado em 1/3. Agora, em 1914, a Alemanha está apenas atrás da América, a nação industrial mais poderosa do mundo. A empresa ThyssenKrupp era o símbolo do poderio industrial alemão, fundada da cidade de Essen. A cidade de aço, onde a primeira fábrica agrícola foi construída. Em 19 anos tornou-se uma cidade, com ruas calçadas, com sua própria força policial, corpo de bombeiros e leis de trânsito, 150 quilômetros de ferrovias, 60 fábricas diferentes, 7 estações elétricas, 140 quilômetros de cabos elétricos subterrâneos e 46 aéreos. Em 1902, morre Alfred Krupp Filho. O Kaiser, Guilherme II, comparece ao seu luxuoso enterro. Em 1914, a empresa ThyssenKrupp empregava 80 mil trabalhadores. Eles viviam em casas Krupp, seus bebês nasceram de médicos Krupp, seus filhos foram educados em escolas cooperativas Krupp, faziam compras na loja Krupp, livros eram emprestados pela biblioteca Krupp, casaram-se na igreja Krupp e foram enterrados no cemitério Krupp. Sob os conceitos do chanceler Bismarck, a Alemanha chega mais perto do que qualquer outro estado das concepções modernas de bem-estar social. Os trabalhadores alemães gozavam de benefícios de doença, acidente e maternidade, refeitório e vestiários e o regime nacional de pensões. Benefícios que nem sequer pensados em países mais liberais. Mas a vida dos trabalhadores nas siderúrgicas estava dura, 12 horas por dia, 80 horas por semana. Agora os dias de descanso nem feriados eram garantidos na Alemanha, pois em todos os estados havia pobreza e protestos. Em 1912 o Partido Socialista era o partido mais forte do Reichstag, o parlamento alemão, mas o Reichstag nem o chanceler governam a Alemanha. O Kaiser Guilherme II governa a Alemanha através de funcionários que ele nomeou pessoalmente. Winston Churchill disse: "Ninguém deveria julgar o Kaiser Guilherme II. O que eu deveria ter feito na posição dele? Imagine ser educado, acreditando que você foi nomeado por Deus para ser o governante de uma nação poderosa. Imagine ter sucesso aos 20 anos, receber prêmios por 3 guerras vitoriosas de Bismarck. Imagine sentir a magnífica raça alemã saltando abaixo de você, em números cada vez maiores, forçando a riqueza e a ambição, e imagine por todos os lados os estrondosos tributos das multidões e a hábil e incessante bajulação da corte. Com esse pano de fundo, submetido a essas pressões, tentando esconder um braço esquerdo atrofiado, desde do nascimento. A primeira declaração pública do Kaiser, quando ele subiu ao trono, não foi dirigida ao povo, mas ao exército. Pertencemos um ao outro, eu e o exército, nascemos um para o outro e nesta alma vocês sangrarão um para o outro, prometo sempre suportar. Lembre-se de que o mundo acima, os olhos de meus antepassados, olham para mim e que um dia terei que prestar contas a eles, pela glória e honra do exército." Essas palavras não foram vazias, o Kaiser alemão também era o rei da Prússia, e foi precisamente por causa da força prussiana que a outra Alemanha, a Alemanha dos comerciantes, dos industriais, dos músicos e dos filósofos, aceitaram o seu governo. A influência prussiana estava a infiltrar-se por toda a nação.
Era acima de tudo uma influência militar bem descrita por um dos seus defensores, o general von Hindenburg.